Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Rômulo Baruti, professor de Geografia, e hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre movimentos migratórios. Fica de olho, tema ótimo e cai no vestibular. A gente vai falar hoje sobre movimentos migratórios. Cara, é só para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como é que funcionou a nossa lógica aqui. A gente falou sobre a história do capitalismo, né, as divisões internacionais do trabalho. A partir daí falamos sobre os modelos produtivos, sobre Revolução Verde, que tem uma aplicação produtiva, industrial dentro do espaço rural. Falamos sobre os impactos no campo e hoje a gente vai falar sobre a parte mais social, sobre os movimentos migratórios que acontecem não apenas aqui no Brasil, mas no mundo também, né? E aí quando você olha, cara, para esse mapa, gente, quando eu vi esse mapa, eu gritei. Eu juro pra vocês, eu gritei. Porque é um mapa muito maneiro. Como é que você vai entender um negócio tão pontilhado, tão cheio de tracinho assim? Porque eu que sou geógrafo, olho pro mapa, eu já falei pra vocês, a gente olha pra mapa e fica... sabe qual é? Só que dá uma olhada pra ver que coisa incrível que eles montaram. Primeiro que mapas assim, como se fosse de noite, é uma coisa muito maneira, né? Segundo, repara que quando ele está mostrando as bolinhas azuis, ele está mostrando quais são as principais áreas de atração demográfica, ou seja, quais são as regiões que mais recebem pessoas, que recebem imigrantes. Lembrando que imigrante é aquele que chega, foi? Por exemplo, eu sou o Rômulo Baruti, eu tenho descendência de imigrantes que vieram do Oriente Médio, beleza? Assim como eu tenho outras descendências de italianos e de outros grupos também. Só que, repara, a galera que veio de fora do Brasil e que chegou aqui no Brasil, imigrantes, beleza? Então azul são as regiões que atraem essas imigrações. Agora, quando você olha para as bolinhas vermelhas, você está olhando para as áreas de repulsão, as áreas de emigrantes, ou seja, aqueles que saíram de suas terras natais para buscar outros lugares. E as linhas amarelas, né, que você está vendo ali, cara, algumas estão muito pontilhadinhas, outras estão fortes demais. Então, essas linhas amarelas estão mostrando quais são os fluxos migratórios que acontecem de um ponto para outro. E aí você pensa assim, poxa, Baruti, mas não soa meio confuso? Eu estou olhando ali, por exemplo, no continente africano e no sul asiático, linhas muito fortes entre pontos. Então, essas linhas muito fortes mostram qual é o volume demográfico que tem deslocado de um ponto para outro. Quanto mais forte aquela linha, maior a intensidade daquele movimento migratório. Então, é muito importante entender que enquanto a gente está aqui nas nossas casas e tal, milhões de pessoas no planeta inteiro estão se deslocando de pontos em pontos. Durante toda a sua vida escolar, você deve ter aprendido assim, eu vou de um lugar para o outro porque eu busco melhores condições de vida. Hoje, a gente vai aprender a quebrar um pouco esse negócio genérico de melhores condições de vida, entender quais são as condições de vida que fazem você querer sair. Então dá uma olhada no próximo slide. Nesse próximo slide, a gente vai entender um pouco sobre os fatores de repulsão demográfica. Porque quando você fala melhores condições de vida, é só você imaginar que são as condições opostas àquelas que são colocadas entre os fatores de repulsão. Tenta imaginar, a fome e a miséria são fatores de repulsão? Alguém vai querer continuar com fome e com miséria? Não. Ele vai buscar lugares onde ele consiga ter acesso a alimento, onde ele consiga ter acesso a uma renda legal para poder viver. Né? Quando eu vivo em um ambiente que vive com guerras, que vive com guerrilhas, com uma violência extrema, urbana, rural, o que for, o cara não vai falar assim, não, eu vou virar um grande combatente. Não, ele vai querer ir embora. A guerra na Síria é um exemplo disso, certo? Está tendo uma guerra gigantesca lá, um massacre. E o que as pessoas estão fazendo? Estão saindo de lá. Elas estão fazendo uma diáspora. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, quando a gente tem crises políticas, crises econômicas, catástrofes ambientais, quando a gente tem uma série de problemas, perseguições políticas, ideológicas, religiosas, quando a gente tem tudo isso acontecendo no mundo, isso acaba vivendo um cenário de repulsão. Então, tenta imaginar, por exemplo, que durante a formação do território dos Estados Unidos, houveram muitos europeus que sofriam perseguição religiosa e que chegaram até aqui. Lembra que durante a Guerra Fria existiram muitas pessoas, tanto do lado capitalista quanto do lado socialista, que mudaram de lado porque sofriam perseguições ideológicas às suas ideologias. Então, esses movimentos demográficos, esses fluxos demográficos, gente, acontecem por N motivos em vários momentos da história. Lembra? Quando tivemos a Segunda Guerra Mundial, tiveram movimentos fortíssimos de povos judaicos para o Oriente Médio. Foi?
Havia ali um estímulo sionista, havia ali um estímulo ideológico para que aquela galera entendesse que o Oriente Médio, onde hoje é o Estado de Israel, fosse um território para aquele povo. E aí você pensa, Baruch, mas eu sei que existem conflitos geopolíticos lá e a gente precisa entender que existem esses conflitos entre palestinos, israelenses e tudo mais. Sim, existem. E dentro daquilo ali, é importante a gente compreender que os movimentos migratórios, os fluxos migratórios, têm tudo a ver, para ver tanto a formação do Estado de Israel, tanto o que está acontecendo com o povo palestino. Então é realmente muito importante. Baruch, e quando eu saio de casa e vou para o trabalho? E quando eu saio de casa e vou para a escola? Então, quando você faz esses movimentos de ida e no final do dia de volta, você também está fazendo um fluxo demográfico, um movimento chamado de pendular. Que é o que a gente vai começar a entender agora. Vai para o próximo slide. Repara que no próximo slide a gente consegue pegar uma questão bem recente que mostra exatamente isso. Tenta imaginar que além desses fatores de repulsão, às vezes a gente começa a pensar, será que eu vou conseguir ter algum espaço aonde eu vivo para conseguir chegar ao ponto que eu quero alcançar, ter o meu mestrado, o meu doutorado, ter a minha pesquisa, um laboratório maneiro, ter isso tudo, ter acesso a um mercado que seja eficiente, que me agregue? Então, além de todos os fatores catastróficos que eu acabei de falar para vocês, existe um que é muito interessante. É muito comum professores de geografia chegarem aos seus alunos e perguntarem assim, se vocês tiverem oportunidade, vocês sairiam do país? E aí, é sempre assim, cara, é sempre assim, eu dou aula há bastante tempo, a galera levanta a mão, grita eu, e aí eu pergunto assim, olha que eu nem falei o país, e se eu falasse um país pior do que o Brasil? E aí a galera começa a se olhar, mas você não falaria isso? Então, é essa que é a questão. Quando a gente fala sobre questões que envolvem a qualificação, a especialização profissional, questões que envolvem atividades profissionais, que você pensa assim, eu teria muito mais espaço em outro lugar do que aqui, a gente começa a imaginar um impacto chamado de fuga de cérebros. A mão de obra qualificada comumente busca países ou regiões onde eles vão ter muito mais oportunidades de ter empregos melhores do que onde eles vivem. Por exemplo, tenta imaginar se eu fosse o Chico Bento. Se eu sou o Chico Bento e eu quero virar o Chico Bento jovem, para eu conseguir virar o Chico Bento jovem, eu preciso estudar. E aí o Chico Bento vai estudar, ele vai fazer faculdade, ele vai fazer um monte de negócio. E como ele vai fazer esse monte de negócio, cara, tenta imaginar que ele pode virar um agroeconomista, ele pode virar um tecnólogo rural, ele pode virar um monte de coisa. A questão é, na cidadezinha, pequenininha, que ele vive, ele não vai conseguir. Talvez ele até estude para poder voltar para a cidade pequenininha e transformar em um grande conglomerado agrário. Sei lá, vai que ele transforma aquilo num complexo agroindustrial. A questão é, para ele conseguir desenvolver tudo que ele precisa desenvolver, ele vai acabar promovendo a tal fuga de cérebros. Então, quando você analisar essa questão do Enem PPL, você vai conseguir perceber que o gabarito dela acaba sendo a letra D. Por quê? Ela é uma questão que gira em torno exatamente do que eu acabei de falar. Pessoas que buscam melhores locais de trabalho que atendam a sua demanda de qualificação, atendam a sua qualificação. Sacou? A fuga de cérebros é esse evento. Pessoas que são qualificadas, que saem dos seus lugares de origem e vão para outros lugares. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no próximo slide. Para a gente aumentar um pouquinho o nível disso, nesse finalzinho de aula, a gente percebe que existem dois movimentos demográficos, o êxodo rural e a diáspora. O êxodo rural é aquele clássico, a pessoa sai do campo, vai para a cidade. Só que no êxodo rural a gente consegue perceber que nem sempre a cidade está estruturada para aquilo ali. Então, o problema não é o cara que faz o êxodo rural, mas sim os problemas que existem no campo e os problemas que ele vai encontrar na cidade. E isso deriva do que está acontecendo no campo e do que está acontecendo na cidade. A pessoa só está querendo buscar as melhores condições de vida. Já a diáspora envolve movimentos que são muito mais radicais. São movimentos massivos de povos, condicionados por guerras, por pestes, por problemas em geral, que fazem com que as pessoas se desloquem daquilo ali em massa para outros pontos. A mais recente, além da diáspora síria, da fuga da guerra da Síria, é a diáspora hondurenha, uma grande movimentação de centro-americanos rumo aos Estados Unidos. Baruch, por que rumo aos Estados Unidos, não rumo, sei lá, à Colômbia? Porque, cara, onde é que eu vou encontrar as melhores condições de vida? Sacou? Então é justamente esse ponto. E aí, por último, nós temos aí no nosso último slide um último ponto, que são os movimentos com retorno. Talvez aquele cara que encontra aquele emprego legal nos Estados Unidos, ou aquela pessoa que veio do Nordeste para o Sudeste, perceba que talvez no seu país de origem, na sua região de origem, as condições de vida são melhores.
E daí elas acabam fazendo esses movimentos de retorno. E nesses movimentos de retorno, a gente percebe que às vezes o cara está em busca não de salários enormes, mas de uma condição de vida mais barata, menos violenta, uma condição de vida onde ele possa retornar às suas raízes e viver uma vida melhor. Isso está acontecendo bastante aqui no Brasil. Então, sempre fica de olho nesses conceitos: êxodo rural, diáspora, migração de retorno, foi movimento pendular que a gente falou, que é um movimento urbano, beleza? E lembra, fatores de repulsão ajudam muito a analisar movimentos migratórios. Meus queridos, foi ótimo estar com vocês. Espero que tenham entendido e até a próxima. Valeu!